A paz do Senhor, irmãos e amigos, eu sou o Douglas Tavernar Amaral, seja bem-vindo ao canal Minerando as Escrituras. O tema da mensagem de hoje tem como título Na boca do poço havia uma pedra. A mensagem tem como texto base Gênesis capítulo 29, versículo de 1 ao 8, que foi o texto que originou a mensagem. E como textos auxiliares, Marcos 11, 13 e 14, Eclesiastes 11 e 4 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Após Jacó ter usurpado de maneira definitiva as bênçãos do seu irmão Esaú, porque o processo de Jacó ter usurpado as bênçãos de Esaú são divididos em duas partes. A primeira parte, os irmãos devem bem saber, foi quando ele propôs a Esaú, através do prato de lentilha, daquele prato gostoso de lentilha, que ele abrisse mão da sua primogenitura. E a segunda parte foi quando ele enganou Isaac, seu pai, por conselho de Rebeca, esposa de Isaac, a mãe de Jacó, que o tinha como o filho preferido, ao passo que Isaac tinha Esaú como seu preferido. Eu quero futuramente falar sobre isso também, que é uma coisa um pouco complicada, né? Quando o pai prefere um filho, a mãe prefere outro, o ideal é que ninguém prefira mais ninguém. Isso é uma coisa que pode causar, inclusive, discórdia na família, né? O ideal é que o pai e a mãe amem a todos, ou pelo menos demonstre amor igual a todos os filhos. Talvez por isso Jacó, né, teve a ajuda de sua mãe. Se com certeza Esaú tivesse preferência dos dois, é bem provável que isso não teria acontecido. Mas enfim, tudo tem um propósito divino. Tudo tem um propósito divino. Desde o princípio, nós sabemos que desde o princípio Deus já havia escolhido a Jacó. Eu quero aqui, meus irmãos, eu queria deixar essa pergunta mais para frente. Mas eu quero aqui fazer essa pergunta agora. É uma pergunta que não quer calar. Que inclusive eu coloco na mensagem com essa frase, com esse tema. Uma pergunta que não quer calar. Deus rejeita uma pessoa previamente por saber que essa pessoa irá se desviar? Ou essa pessoa se desvia dos seus caminhos porque o Senhor a rejeitou previamente? O que vem primeiro? O desviar do homem ou a rejeição de Deus? Né? O que nós sabemos é que Jacó, desde o princípio, foi escolhido por Deus e Esaú foi rejeitado. Com certeza Deus já sabia o que iria acontecer. Mas a minha dúvida é, Esaú se tornou esse cara grosseiro porque o Senhor rejeitou lá atrás? A questão é que por causa da escolha, da eleição de Jacó, ele agora estava passando por apuros. Porque depois que ele roubou definitivamente as bênçãos de Esaú, por conselho do próprio Isaac, ele teve que fugir. Esaú ficou enfurecido a tal ponto de querer matar o irmão. E Jacó teve que, por conselho de Isaac, fugir. Ele foi para onde? Para Padã Arã. Inclusive foi nesse caminho que ele fez para Padã Arã que ele teve a visão da escada, que nós chamamos de escada de Jacó. A escada que vinha do céu, os anjos desciam. E ele entendeu que aquele lugar era um lugar abençoado, era um lugar santo. Naquele mesmo local ele ungiu a coluna que nós chamamos de a coluna de Betel. Foi nesse caminho que ele fez para Padã Arã. Foi depois dessa noite, inclusive, da visão, que ele no dia seguinte rumou, deu prosseguimento à sua caminhada. A história nos conta que no caminho, em Arã, ele se deparou com um poço. E esse poço tinha uma pedra muito grande na boca. Ele certamente ainda era de manhã. E ele sabia que os pastores que pastoreavam as suas ovelhas tinham o hábito de, no final, no entardecer, se reunir ao redor do poço. Para que destapasse o poço, certamente o poço estava com a pedra na boca, para que não entrasse poeira ou para que alguém não viesse e roubasse. Era uma pedra grande, ao que tudo indica, era uma pedra muito grande que só uma pessoa não tinha como tirar. Jacó chegou naquele poço cedo e ele se espantou porque ainda tão cedo já tinha pelo menos 3 rebanhos, além do rebanho daquela que seria a sua preferida, a Raquel.
Raquel era uma pastora, inclusive. Ele se apaixonou por ela à primeira vista. Mas o que chamou a atenção de Jacó não foi a beleza daquela mulher por quem ele se apaixonou. O que chamou a atenção dele era que ainda era tão cedo e estavam aqueles 3 rebanhos, aqueles pastores reunidos ali. E o que espantou mais ainda Jacó foi o fato de que eles estavam demonstrando que estavam dispostos a esperarem ali, com as ovelhas reunidas até o entardecer, quando seria o horário de tirar a pedra e de beber aos cordeiros. Então aquilo incomodou ele. Ele falou, poxa, por que vocês não tiram logo a pedra? Por que tão cedo vocês estão aqui? Por que vocês não tiram então logo a pedra e dá de beber para as ovelhas de vocês? Isso seria, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, só mais uma história das muitas que compõem a vida de Jacó, se não fosse um significado muito claro para os dias atuais. Hoje em dia, meus irmãos, nós vemos pastores aos montes. Hoje em dia tem se multiplicado pastor. Hoje em dia a gente não sabe se uma pessoa é pastora porque foi consagrada ou se ela se autoproclama pastora. Hoje em dia temos até apóstolos. Pastores de ovelhas que reúnem suas ovelhas, que reúnem os seus administrados, porque não são pastores, não são ovelhas, são administradores, ao que tudo indica, porque a palavra de Deus nos fala que o pastor, ele dá a vida, ele tem que estar disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. O próprio Davi foi um exemplo disso. Davi lutou contra um leão, Davi lutou contra um urso para defender as suas ovelhas. O verdadeiro pastor ele tem que estar disposto a lutar, mas não é lutar contra o homem. Ele tem que estar disposto a lutar contra Satanás pelas suas ovelhas. Como é que um pastor luta contra Satanás pelas suas ovelhas? Por meio da doutrina, por meio da intercessão. Nós sabemos que tem pastores hoje em dia, meus irmãos, que não fazem mais isso. Estão reunindo suas ovelhas, têm as suas igrejas, mas estão, até agora, com a pedra posta na boca do poço. O poço aqui, é claro, representa a palavra de Deus. A água, né, representa a palavra de Deus. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo em que muitos estão sedentos, muitos estão sedentos. A palavra já nos havia dito lá atrás que haveria um tempo em que muitos estariam sedentos pela palavra, muitos estão sedentos. E claro que nós estamos também vivendo no tempo dos comichões, daqueles que vão juntar doutores, mestres, segundo as suas próprias necessidades, porque a sã doutrina, a verdadeira doutrina, iria trazer comichões aos ouvidos. Estamos vivendo nesse período também, mas estamos vivendo um período em que as pessoas estão sedentas por uma palavra verdadeira. Pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando o conhecimento, buscando entender por que essas coisas estão acontecendo. Em que etapa das coisas que haviam sido reveladas nós estamos? As igrejas estão reunindo as pessoas e estão deixando as ovelhas, as suas ovelhas sedentas por uma palavra verdadeira. São pastores irresponsáveis. São pastores que estão esperando por um tempo que eles não percebem que já está aí. Agora, é claro, nós não podemos tomar a figura dos pastores na história apenas como uma referência aos pastores ministeriais. Né? Nós entendemos que todos nós temos a incumbência de também anunciarmos as boas novas. Ainda que nós não sejamos pastores, eu sou diácono da Assembleia de Deus Missões, ainda que nós não sejamos evangelistas, missionários, mas todos nós que recebemos o direito de filiação, todos nós que temos o Espírito do Filho de Deus em nossas vidas, temos essa incumbência, temos essa missão de anunciar as boas novas. As boas novas, Cristo nos fala, que são como águas. E uma vez que essas águas são absorvidas pelas pessoas que a recebem, elas se transformam dentro das pessoas em rios de águas vivas. Rios que irão jorrar para saciar outras almas igualmente sedentas. Essa é uma incumbência nossa. Nós não podemos, meus irmãos, ficar esperando um sinal, um aviso.
Certo dia, quando voltava Cristo de Betânia para Jerusalém, ele se deparou na beira do caminho com uma figueira. É interessante essa passagem. A gente lê essa passagem, meus irmãos, e não compreendemos, e não entendemos o que isso quer dizer. E ele se depara com aquela figueira frondosa, cheia de folhas. Aparentava estar carregada de frutos, embora ainda não fosse tempo. E Cristo, desejando comer daquela figueira, e percebendo que não havia nada mais do que só folhas, o que ele faz? Ele amaldiçoa. A palavra, num texto, fala que demorou um pouco para ela se secar, mas no outro fala que ela se secou imediatamente. Mas a questão é, tanto num quanto no outro, que a figueira se secou de tal modo que até a raiz dela se secou. Porque Cristo lançou sobre ela uma maldição. Olha, ninguém mais vai comer de ti frutos. E essa figueira, meu irmão, ela é uma clara referência também às pessoas que não querem dar frutos. Cristo, ele é criador. Ele tinha todo o direito de tomar daquela figueira frutos para si, embora não fosse tempo. Ela tinha todas as condições de reconhecer que aquele que estava diante dela era o Criador. Ele tinha a obrigação de dar frutos de si. E ela se rebelou. Se rebelou e ela fez como um rebelde que não cumpriu com a sua missão de alimentar o Messias. Talvez ela tivesse sido colocada ali especialmente com essa missão de alimentar, de dar frutos ao Criador. E ela se rebelou, não quis dar de si os frutos. E assim como ela, muitos hoje estão endurecendo o seu coração, não estão querendo dar frutos para o reino de Deus, ou porque não se julgam com condições, ou porque se rebelam mesmo. Tem talento, tem capacidade, mas não querem simplesmente cumprir com a sua missão. E eu falei no texto, na mensagem, no vídeo passado, que essa é uma incumbência que cabe a todos nós. Eu falei agora há pouco, todos nós que temos o Espírito de Deus, o Espírito do Filho de Deus dentro de nós, todos nós que recebemos o direito de filiação, temos essa incumbência, temos essa missão de anunciarmos o Filho, de anunciarmos a vida eterna, de anunciarmos a salvação. E muitos estão se rebelando, os covardes também são rebeldes. Aquelas pessoas que dizem que não tenho capacidade e escondem o seu talento são rebeldes. Então, não tem como uma pessoa dessa prevalecer no reino de Deus. Pessoa que não dá fruto, árvore que não dá fruto, meu irmão, com toda certeza ela será arrancada. Muitos estão como aquela figueira da parábola que Cristo nos conta, que estava plantada num terreno que não era nem seu. Era uma figueira que estava plantada num terreno que não era seu. E essa é uma clara referência a nós gentios, que fomos enxertados na oliveira. Jambuzeiros, né? A Bíblia fala de jambuzeiros, que se eu não me engano é uma figueira brava, que foi enxertado na oliveira. É uma clara referência a nós, gentios. E a palavra nos diz que aquela árvore estava plantada já havia 3 anos e não dava frutos. E o Senhor daquela terra, não insatisfeito, quis arrancar aquela árvore. Mas o servo, que também é uma clara referência ao Espírito Santo, ele falou, olha Senhor, calma um pouquinho. Eu vou adubar essa árvore, eu vou cuidar dela. E se depois de eu fazer tudo isso, ela continuar não dando frutos, aí eu vou arrancar. Irmão, estamos nesse tempo. O Espírito Santo, a Bíblia nos diz que ele é o penhor da nossa herança. É ele quem garante a nossa salvação. Enquanto o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, ele garante que nós alcançaremos a salvação. Mas nós temos que trabalhar em parceria com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos rebelar. A palavra nos fala, olha, se hoje ouvires a voz de Deus, se ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Ainda que nós julguemos que não é o tempo, e eu admito, eu afirmo aqui, que já passou do tempo. Nós sabemos, né, que já passou do tempo. Aqueles que estão ligados, aqueles que estão focados, sabem que já passou. Mas ainda que não fosse tempo,
O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, afirma, né, fala para Timóteo, olha, para aqueles que pregam, que inste, ou seja, insista em tempo e fora de tempo. Não podemos ficar esperando por um tempo, porque todo tempo, meu irmão, é tempo de anunciar o Evangelho. Jesus Cristo, meu irmão, não sei se você percebe, ele tem urgência em que anunciemos, em que demos frutos. A palavra nos fala, Jesus Cristo nos diz, olha, que o último grande sinal, a última grande coisa que precisa acontecer, eu disse no vídeo passado que o último grande sinal, não, um dos maiores sinais seria a apostasia na igreja, mas o último grande sinal para que Cristo voltasse seria que nós anunciássemos, a palavra teria que ser pregada nos 4 cantos do mundo, e então viria o fim. Irmão, Cristo ele tem pressa. Cristo ele tem pressa para concluir a sua obra. Se ele não veio até agora, em parte é culpa nossa. Nós é que somos os culpados por até agora Cristo não ter se manifestado, porque a palavra tem que ser pregada nos 4 cantos do mundo. Ela precisa ser anunciada. Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que aqueles que olham para o tempo não vão plantar, não vão colher, não vão fazer a sua obra. Aqueles que olham para o tempo, aqueles que olham para a chuva, aqueles que olham, enfim, eles não irão plantar, eles não irão sair para o campo para trabalhar. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, Salomão continua escrevendo: Pela manhã semeia tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Às vezes, meu irmão, minha irmã, dá a impressão de que estamos nos esforçando, estamos batalhando, fazendo a nossa parte, e parece que não está dando frutos aquilo que nós estamos plantando, aquilo que nós estamos semeando. Mas nós não devemos nos desanimar. A nossa incumbência, a nossa missão é semear, é plantar. Quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Existem 3 fases do ministério: plantar, regar e colher. Cabe a nós ou plantar, ou regar, ou colher. Quem dá o crescimento é o Senhor. Nós não sabemos que parte, de que etapa que nós estamos fazendo, por isso que nós não podemos desanimar. A questão, meu irmão, é que nunca foi... Estamos vivendo num período em que a ciência se multiplicou, como Deus fala lá para Daniel, no capítulo 12. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão fácil pregar, falar de Jesus, anunciar as boas novas. Nunca foi tão fácil. E muitos, meus irmãos, estão negando a eficácia dessas ferramentas. Muitos estão negando, inclusive, a eficácia das profecias. Porque há muito tempo que o Senhor já falava sobre esse período, que o Senhor já falava sobre esse tempo que nós estamos agora passando. A ciência se multiplicaria. Se o irmão for ler, ele fala assim para Daniel: Daniel, olha, sela esse livro. Ou seja, ele queria dizer o seguinte: ó Daniel, você não precisa procurar compreender, entender o que eu estou falando agora. Mas os homens correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. E ele estava falando de quem, meus irmãos? De qual tempo? Desse tempo. O tempo em que a ciência se multiplicaria, o tempo em que nós teríamos facilidades de nos locomover. Se na época de Daniel as profecias foram seladas, na época de João e na nossa época, todos os 7 selos foram abertos. A ordem, inclusive, para João, vinda de Deus, era que, olha, João, não seles o livro dessa lei. Não seles o livro, não sele esse livro, melhor dizendo, não sele esse livro. Profetize, fale, explique, esclareça.
Porque ele já está, havia sido naquela época dado início à última hora, ao último tempo. E nós estamos muito mais perto agora daquele dia do que naquela época, é claro. Já se passaram quase 2000 anos. Então hoje, meu irmão, os selos foram todos abertos. Hoje nós conhecemos, entendemos. Conhecemos as últimas coisas. Algumas coisas talvez ainda estão seladas. A palavra nos fala, lá em Apocalipse, que a voz dos 7 trovões, elas foram seladas. Ou seja, há alguns elementos que compõem o Apocalipse que ainda não são plenamente conhecidas. Só serão conhecidas na época, no dia. Por isso que a gente lê e ainda não compreende certas coisas. Certamente essas coisas que nós ainda não compreendemos, elas fazem parte da voz dos 7 trovões. Mas os demais selos foram todos abertos. Nós conhecemos, sabemos que esse é o período das últimas coisas. E foi como eu falei, meu irmão, Deus ele tem urgência. Ele tem urgência que nós demos frutos, que nós falemos de Jesus, que nós falemos da vinda de Cristo. A justiça de Deus ela só pode, meus irmãos, ser estabelecida com um conhecimento da verdade. Brevemente eu quero poder falar sobre eleição, sobre predestinação, sobre qual é a minha visão disso. Posso dizer aos irmãos que, em parte, pelo menos algumas coisas, eu posso dizer que eu até concordo com a teoria calvinista. Porque realmente, às vezes, nos dá a impressão de que tem pessoas que, meu irmão, essa pessoa não nasceu para ser salva. Não nasceu para ser salva. Tem pessoas que têm uma facilidade para ouvir o Evangelho, para entender. Pessoas que estavam escravizadas. Quantos exemplos a gente não vê de pessoas que estavam escravizadas? Estavam no fundo do inferno. E as pessoas que estão escravizadas por Satanás, elas não têm capacidade de pensar de maneira lógica. E essas pessoas foram arrancadas de lá do fundo do inferno. E isso não teria acontecido se não fosse a misericórdia de Cristo. Mas nem todos são assim. Tem pessoas que nascem no mundo, se perdem, levam outros a se perderem e vão passar o resto da vida assim, vão morrer assim. Embora não seja a posição oficial da Assembleia de Deus, mas eu particularmente, em parte, concordo. Depois eu quero fazer dar uma explanada, dar uma analisada melhor sobre essas duas teorias. Mas a questão, meus irmãos, é que Deus exige de nós que nós anunciemos as Escrituras, que nós batalhemos, lutemos para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a verdade. A justiça de Deus ela não pode ser realizada enquanto o conhecimento não for anunciado. A verdade tem que ser conhecida, o conhecimento tem que ser compartilhado para que a justiça de Deus possa... Aqueles que forem condenados fora da lei, eles serão condenados com menos rigor, porque nenhum culpado Deus tem por inocente. Mas aqueles que tiverem conhecimento da verdade, essas pessoas serão condenadas com bastante rigor. Mas cabe a nós, meus irmãos, a questão é essa. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, né, de tirarmos a pedra da boca do poço, de darmos de beber às ovelhas, de darmos de beber às pessoas que estão sedentas. Não podemos deixar com que a pedra continue sobre a boca do poço, não podemos nos impedir de fazer a obra, não podemos endurecer nossos corações à voz do Espírito, porque Ele nos manda, Ele nos ordena que façamos, que levemos, que anunciemos as Escrituras àqueles que estão sedentos. Muitos estão sedentos. Eu posso não anunciar o Evangelho em cima de um púlpito ou nas praças, mas posso anunciar o Evangelho aqui. Oro muito para que Deus me dê capacidade de continuar anunciando, que outras pessoas tenham acesso a esses vídeos, que Deus me use, me abençoe, me permita falar mais e mais a verdade, para que outras pessoas tenham acesso. Esse canal, o canal Minerando as Escrituras, nasceu com esse propósito, com o propósito de se debruçar sobre a palavra, se debruçar sobre a lei, anunciar coisas sérias. Antes de eu anunciar, eu quero me ajoelhar diante de Deus, quero orar, pedir a Ele que me dê toda a sabedoria para que eu possa anunciar a verdade, para que eu não venha a falar besteira, para que todas as palavras que eu vier a dizer aqui sejam palavras que tenham
que sejam proveitosas. Que sejam proveitosas. E, como eu falei no vídeo passado, o meu objetivo no final de cada mensagem é orar. A oração deste vídeo será para aquelas pessoas que ainda não perceberam que já é tempo, que elas também têm essa incumbência de anunciar as boas novas, que já é tempo, ainda que não fosse tempo, temos que pregar em tempo e fora de tempo, porque quem olha para o tempo, quem observa o tempo, não planta, não semeia. E para aqueles que já estão plantando, continue plantando. Quem semeia pela manhã, continue semeando pela tarde, não retire suas mãos. Mas é aquilo que eu falei, eu advirto, já passou do tempo, nós já estamos perto do fim. Então a necessidade de anunciar o Evangelho hoje é maior do que nos primórdios. E essa incumbência cabe a todos nós. Não foi à toa que Deus possibilitou a criação dessas ferramentas, para que todos nós, mesmo aqueles que se julgam ser tímidos, que todos nós tenhamos essa oportunidade. Se não podemos anunciar num púlpito, se não podemos anunciar nas praças públicas, se não podemos anunciar de casa em casa, talvez essa fosse a sua desculpa, pelo menos era a minha, mas podemos anunciar aqui, porque aqui é fácil, aqui não custa nada, aqui não preciso sair de casa, aqui é rápido, eu gravo um vídeo de meia hora, o que eu puder cortar eu vou cortando e lanço no canal. Ou seja, todos nós temos essa incumbência, todos nós temos essa oportunidade e hoje é o tempo. Este é o tempo. Precisamos e estamos sendo chacoalhados pelo Espírito Santo para que nós façamos também a nossa parte. Meu irmão e minha irmã. Eu quero fazer essa oração agora com você. Meu santo Deus maravilhoso, Deus bendito, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder estarmos anunciando as boas novas, compartilhando desse conhecimento, compartilhando dessa mensagem que o Senhor me inspirou. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade. Meu santo Deus, eu quero agora, neste momento, pedir ao Senhor por essas pessoas que ainda não compreenderam que este é o tempo de anunciarmos as boas novas, o tempo de anunciarmos as Escrituras, o tempo de anunciarmos a verdade, o tempo de anunciarmos a volta de Jesus Cristo. Meu Pai, desperta esses corações, ensina a essas pessoas o que elas precisam fazer, como elas precisam fazer, livra elas daquilo que as limita, livra elas daquilo que as bloqueia, de cumprir com a sua parte, de cumprir com a sua missão. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, eu oro por todas essas pessoas, porque todos nós temos esse chamado, temos essa incumbência, temos essa missão, e eu oro, Senhor, Pai, por todas essas pessoas, para que o Senhor desperte, para que o Senhor levante exército de homens e mulheres, rapazes e moças, quem sabe até crianças, que se proponham a anunciar o Evangelho através do YouTube ou de outros meios que o Senhor vier possibilitar a criação. Em nome de Jesus, meu Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu peço ao Senhor. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que reconheço que tudo vem de Ti, tudo é para Ti. E é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que Te agradeço. Não só hoje, meu Pai, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa permanecer com você, meu irmão e minha irmã. E que Deus continue te abençoando em tudo. Sabe? E muito obrigado por mais uma oportunidade que você me deu de falar diretamente ao seu coração.